Sustentação oral no CFM. Bastidores da sustentação que médicos quase nunca conhecem. Você sabia que em um julgamento no Conselho Federal de Medicina, o processo pode até ser reaberto para novos esclarecimentos depois da sustentação oral? Muitos médicos acham que o julgamento no CFM termina quando a defesa fala, mas nem sempre é assim. Quando um médico enfrenta um processo ético no CRM ou no CFM, é natural surgir muita insegurança, principalmente porque poucos profissionais da saúde conhecem realmente como funciona a dinâmica do julgamento dentro do conselho. Perguntas comuns que escuto de médicos são: quanto tempo dura a sustentação oral? O médico pode participar? O julgamento pode ser gravado? O processo pode voltar para discussão mesmo depois da votação? Bem, vamos falar sobre isso. Nos julgamentos ético-profissionais do Conselho Federal de Medicina, existe a possibilidade de sustentação oral da defesa, normalmente realizada pelo advogado que acompanha o médico no processo, e alguns pontos importantes dessa etapa são o tempo de sustentação oral, que em regra a defesa possui até 10 minutos para apresentar a sustentação oral perante os conselheiros. O objetivo dessa citação, esse momento não serve para repetir todo o processo, mas sim para destacar os pontos mais relevantes da defesa, como os aspectos jurídicos da acusação, a análise da prova técnica, a interpretação do Código de Ética Médica, o contexto assistencial da conduta médica, com a participação do médico. O médico pode estar presente na sessão e, em algumas situações, o médico pode inclusive contribuir com esclarecimentos técnicos relevantes, quando necessário, para a compreensão do caso pelos julgadores. O sigilo das sessões, que é outro ponto essencial, que nas sessões de julgamento elas possuem regras de confidencialidade e não podem ser gravadas, justamente para preservar a integridade do PEP. E em uma oportunidade que eu acompanhei o julgamento do CFM, eu fiz uma pequena gravação antes do início da sessão, como parte de um treinamento pessoal ali de oratória mesmo. É importante destacar que essa gravação ela não é feita durante o julgamento, justamente em respeito às regras do sigilo do conselho. Ela foi apenas um treinamento, uma preparação essencial, porque a sustentação oral ela exige uma clareza na exposição dos argumentos, uma organização estratégica dos pontos jurídicos e um domínio técnico do caso. E quando você se vê, você consegue identificar falhas. Outro aspecto pouco conhecido é que em alguns julgamentos pode haver a divergência entre os conselheiros sobre os votos. E quando isso acontece, o processo ele pode ser reaberto para esclarecimentos adicionais, justamente para que os julgadores possam aprofundar a análise de determinados pontos técnicos ou jurídicos, e esse momento é extremamente sensível, porque ele pode envolver dúvidas sobre aspectos técnicos da medicina, divergências de interpretação do Código de Ética Médica, necessidade de melhor compreensão das provas. Por isso é fundamental que o médico esteja bem orientado juridicamente e também acompanhando o processo com responsabilidade ética profissional. Em processos ético-profissionais médicos, a defesa não se resume à sustentação oral. Ela envolve a análise técnica da conduta médica, organização adequada do prontuário, construção estratégica da defesa desde o início do processo. E quando o julgamento acontece, cada minuto de sustentação oral precisa ser muito bem direcionado. Quem trabalha na medicina sabe o peso das decisões clínicas e a responsabilidade que envolve cada atendimento. Por isso eu sempre faço questão de reconhecer a relevância do trabalho dos médicos, dos residentes e dos gestores da saúde que diariamente lidam com situações complexas e com a vida de pessoas. Se você atua na saúde e quer entender melhor como funcionam os processos éticos e os julgamentos médicos, salva esse conteúdo para consultar depois. E compartilhe com os colegas médicos, residentes ou gestores de clínicas que também possam ter essa dúvida. Afinal, aprendizado é poder.